Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora e da região do país e do mundo em que nos estejam a ver. Não sei, engatei com esta, vamos ficar. Olá Carlos, está tudo bem? Tudo bem, então Bruno, como é que vão as coisas? Vão muito bem. A paternidade, como é que vai? Vai, olha, está quase. Está a funcionar? Está a funcionar. Ótimo, ainda bem. Vamos ver daqui a uns meses, quando tivermos o bebê nos braços, mas está a funcionar. Okay. Portanto, neste mês de junho, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ouve Lá ao Puto, em que eu sou o puto, Bruno Miguel, o jovem humorista deste podcast, e tenho comigo Carlos Chão e Silva, com quem já troquei umas palavrinhas. Muito bem, exatamente. E agora vamos continuar a trocar. E com vamos quem? trocar com quem? Com o nosso convidado, aqui um comunicador, um humorista, alguém que é também um ser humano, exato. Autor de um podcast também, que Somos Todos Malucos, e outras coisas, um pai, portanto, muitas vertentes que vamos abordar hoje. Sim. António Raminhos, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Nada, obrigado nós por teres aceito o nosso convite para esta conversa que no fundo vai ter aqui por base um microfone que representa aqui esta comunicação e a pessoa que tu és nas tuas várias vertentes. Vamos tentar aqui abordá-las e portanto vamos usar aqui estes temas para o ponto de partida da nossa conversa. Vou começar eu hoje. Pode ser? É muito bem, eu todos adoro malucos. Quando o Carlos... Somos todos malucos. Sim. Então, o que é isso? É exatamente aquilo que eu acho, que somos todos malucos. Uhum. Foi uma... Eu já por acaso eu não me lembro de onde é, porque é que escolhi este nome para o podcast, mas parte muito de uma ideia que eu defendo. Okay. Que eu acho que somos mesmo todos malucos. E não é necessariamente num sentido pejorativo ou negativo. Ou nada disso, não é? Não, é simplesmente partindo da ideia de que todos temos questões para resolver. Okay. E porquê a palavra de sermos malucos? Porque eu comecei a fazer terapia aos 18 anos. Aliás, sim, comecei a fazer terapia aos 18 anos na faculdade. Mas só aos meus 26 é que, quando atinei com o meu psicólogo, tive várias. Não é? Acontece, isso claro, acontece. Isso é normal. Faz parte do trajeto. Uhum. Nada contra os outros profissionais, mas é uma questão de empatia, muitas vezes, de entendimento, às vezes só de horários. Também conta. Às vezes só de horários. E só aí, aos 26 anos, quando eu percebi que muitas das questões me passavam pela cabeça, que tinham um enquadramento clínico, ou que tinham... que mais pessoas passavam por isso, é que eu comecei a entender, espera aí, afinal não sou só eu. E eu hoje em dia acho sinceramente que todos nós temos questões para resolver. Mesmo, eu desconfio sempre daquela malta que diz que não tem problemas para resolver. E que sabem tudo, não é? Não. Esse nem ligo. Pois. Mas aquela malta que diz tipo, não, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu não tenho que resolver. Eu falo com os amigos. Ou isso, tipo, eu não tenho nada para resolver. Está tudo bem comigo, não preciso de ajuda ou o que quer que seja. Fico sempre desconfiado. Porque eu acho que há sempre... questões a resolver, seja de foro mental de um ponto de vista até mais difícil, ou seja, dúvidas sobre a vida. E Raminhos, e na terapia, o humor entra também? Como é que é a relação terapêutica e o humorista? Entra. Aliás, porque o meu psicólogo está comigo desde 2006, mais ou menos, portanto já é meu psicólogo há quase 20 anos. Está a precisar de tratamento. Nós já temos uma relação interessante porque ele já me conhece muito bem e claro que eu durante estes 20 anos eu não fui lá todas as semanas, né? Tive períodos em que fui durante 2, 3 anos, depois parei, depois voltei. Agora, por exemplo, vou de 15 em 15 dias, às vezes de 3 em 3 semanas, vou ajustando conforme aquilo como vou sentindo, mas é engraçado que o facto dele me conhecer e de já termos uma relação destes anos todos permite que muitas vezes as consultas entrem já num registro quase de filosofia. De debater só de temas questões existenciais, questões pessoais, não é? Sim, misturando sempre, partindo sempre do ponto de vista da minha história, não é? Exatamente. Mas é muito curioso, muitas vezes estamos ali só a debater ideias e que depois essas ideias podem ou não refletir-se no meu dia-a-dia, mas acaba por ser interessante. E depois é isso, eu tenho à vontade, mesmo que eu tivesse conhecido há 2 semanas, eu ia sempre entrar na palhaçada porque é a minha maneira de ser. E não é no sentido de ser palhaço para esconder coisas. Sim. Porque eu conheço muita malta
que quando nós começamos a falar sobre temas mais sérios, começam na palhaçada e a fugir, começam com a... Tu és da comédia, sabes como é que é? A malta começa a falar em coisas mais sérias e começam, não sei o quê, tu precisas é de beber uns copos. E não é nesse sentido, porque eu quando é para trabalhar, trabalho. Sim. E quando é para... Por muito que às vezes as coisas custem ser abordadas, têm que ser abordadas. Como é que o Raminhos... Só mais uma? Acabamos já. Não. O Carlos manda tanto como eu, portanto está tudo bem. Quando o Raminhos entrou neste último terapeuta, já tem desde 2006, o que é que sentiu que, ok, é a pessoa que me vai compreender? Foi ele que me fez o diagnóstico. Eu lido com questões da perturbação obsessivo-compulsiva desde pequeno e da ansiedade. Sendo que, por exemplo, em 2000, o meu primeiro psicólogo, aos 18 anos, portanto em 99 por aí, foi o psicólogo da faculdade. E eu hoje olho para trás e percebo que ele já me tinha feito um diagnóstico por aquilo que eu me lembro das consultas. Às vezes ele pegava numa folha e explicava-me o processo do pensamento, aquela questão da ruminação e das compulsões e isso tudo. E eu hoje olho para trás e percebo que ele já me tinha diagnosticado um padrão obsessivo-compulsivo. Só que não me disse nada. E eu, se calhar, pronto, lá está. Porque se calhar há pessoas que não gostam de estar em rótulos. Exato. Mas eu, no meu caso pessoal, eu não sinto isso como um rótulo. É mais um entendimento. É um entendimento e um sentimento quase de pertença. E quando eu tenho um psicólogo que me disse, olha, eu acho que tu lidas com estas questões, isto enquadra-se nisto. Isto permitiu-me eu ir à Amazon, encomendar livros sobre a perturbação obsessivo-compulsiva. Na altura não havia cá nada, nem sei se ainda existe hoje muita coisa, mas já haverá mais. Mas mandei vir montes de livros em inglês sobre a perturbação obsessivo-compulsiva e psicologia e não sei o quê. E para mim, ao mesmo tempo que foi fascinante, tendo em conta o peso que aquilo tinha para mim, mas ao mesmo tempo era fascinante eu estar a ler um livro de um psicólogo ou de um psiquiatra e estar a ver estudos, casos... Que bate, não é? E eram padrões iguais aos meus. Exatamente. E isso fez-me pensar, como é que um tipo do outro lado do oceano, porque aquilo era livros americanos sobretudo, como é que este gajo tem exatamente as mesmas ideias que eu tenho? Ou seja, e isto trouxe-me um alívio ao mesmo tempo, não é? Afinal não sou só eu. Não sou único, não estou sozinho no mundo, não estou sozinho. E daí, afinal, somos todos malucos. Não sou só eu. E então, a abordagem dele foi sempre neste sentido. Claro que eu já ponderei em mudar de psicólogo, mas para já estou 20 e tal anos com ele e sinto-me bem. E depois há outra questão. Não sei se vais ao psicólogo, tu nunca foste. Agora, depois de ser pai. Depois. Está-se a preparar. Sim, vais. A cena dos psicólogos, esta relação acaba sempre por ser muito interessante e há sempre muitos pontos que podem ser trabalhados com os psicólogos e há essa desvantagem que é, e isto disse-me uma vez uma psicóloga que foi ao meu podcast, que eu nunca tinha pensado e faz muito sentido, que é porque é que as pessoas às vezes vão a um psicólogo e dizem, já não quero ir a mais, tipo, já fui. E é uma coisa que tu não dizes, tipo, se vais ao dentista, se não gostas do dentista, tu não dizes, nunca mais vou. Ou um restaurante até, não é? Ou um restaurante, sei lá. Sim, tu experimentas outro, ou dás uma nova oportunidade a esse. E as pessoas geralmente isso não fazem ao psicólogo. E há aqui outra questão envolvida que eu percebo, que é, tu quando mudas de psicólogo tens que estar a contar a mesma história. Exato. Outra início, vez. Aquele começo. Sempre, é uma seca do caraças. E então isso também me impede aqui de... Como eu me sinto bem com o meu psicólogo e não me apetece estar a contar. Se bem que eu agora tenho uma vantagem. Como eu escrevi um livro sobre a minha história toda, uma biografia da minha saúde mental... Se eu mudar de psicólogo, eu vou à primeira consulta e levo-lhe o livro. Diz, olha, está aqui. Leia, daqui a 2 semanas a gente marca outra consulta. Faça uma recensão. Exatamente. Faça uma recensão deste livro. Pronto. Eu vou sugerir então que comecemos esta nossa dinâmica. É isto, é tirar? Olha, vou tirar ao calhas, eu não sei, nem estou a ler o que é que está aqui. Então vá. O que é que está aqui? Reinvenção. Muito bem. Reinvenção? Reinvenção. Okay. Pronto, eu agora tenho aqui uns cartões. Sim, o nosso produtor gosta que eu mostre.
Claro, isso deu trabalho a fazer. Claro, com certeza. Portanto, a reinvenção, Raminhos. O Raminhos de hoje é muito diferente de há 10 anos. O que te obrigou ou o que te fez reinventar? Ou reinventaste? Eu acho que os tempos obrigam, principalmente a malta que trabalha no entretenimento, tens que estar sempre num processo de reinvenção, de adaptação. Não é? Tens que te adaptar às novas tecnologias, tens que te adaptar às redes. Não é? Eu acompanhei o crescimento das redes. Eu, quando comecei a fazer comédia, em 2006, não havia... O YouTube estava no início. Sim, sim. Não havia redes sociais, havia Wi-Fi. Não sabes o que é Wi-Fi? Sei, então, eu sou de 93, calma, eu já brinquei ao Wi-Fi. Eu brinquei ao Wi-Fi. Não havia Wi-Fi, não havia Facebooks, não havia nada. Apanhei aquilo tudo muito no início. Eu lembro que eu comecei a fazer comédia a ligar literalmente para os bares. Eu ligava para os bares. Exato. Olha, eu faço isto, tenho aqui um grupo de amigos, gostava de ter uma noite. E eles, então, mas o que é isso? É anedotas? Vêm aqui contar anedotas. Ainda hoje, Mas portanto, em piadas, 2000. Não são anedotas, são textos nossos. Sei. Era tudo assim, era ir aos sítios, era telefone, não sei o quê. Era mandar ainda muitos currículos. Eu mandei currículos para as produções fictícias na altura. Tentei falar com os Gato Fedorento e com outra malta que havia, e que a SIC Radical, e havia um canal muito fixe que era a SIC Comédia, que tinha montes de programas, pequenos projetos portugueses. Eu tentava falar com as produtoras. Ou seja, fazia as coisas de uma maneira. À medida que isto foi evoluindo, eu procuro estar sempre adaptado nessa reinvenção. Por outro lado, eu acho que a minha própria maneira de fazer comédia se foi alterando, não é? Tu vais crescendo, claro, e vais encontrando o teu estilo ou a tua maneira de comunicar, e a minha maneira de fazer comédia hoje em dia é totalmente diferente. Quer dizer, não é totalmente diferente, se calhar tem um enquadramento diferente daquilo que quando eu comecei. Sim, até porque tiveste aqui muito tempo, ou algum tempo na televisão, foi lá que eu te conheci na altura do 5. 5 para a meia-noite, sim. Do 5 para a meia-noite. Sentes que esse contexto da televisão, se calhar mais, vou-lhe chamar formatado, sim. E agora o contexto atual das redes sociais e seres mais tu, sentes que essa questão... Eu digo isto assumindo eu essa afirmação. Isto até porque, a nível pessoal, eu tinha uma ideia tua completamente diferente até nos cruzarmos numa noite de stand-up. Que ideia é que tinhas? A ideia que eu tinha tua... Era um parvalhão. Não, sim, muito honestamente era um pouco isso. Ou seja, muito apalhaçado. Sim. E não era propriamente fã daquilo que tu fazias em televisão, porque quase que aparecias sempre com aquela cara, sabes? Por isso tem essa percepção. Por isso eu estar a falar desta perspectiva do formatado, era um bocado por aí, porque depois de te conhecer ao vivo e te ouvir a falar e a fazer texto de stand-up da tua vida, percebi, ok, está aqui um tipo com muitas camadas e muito interessante. Sim, eu percebo o que estás a dizer e faz sentido. Isso tem a ver também com a própria evolução. Eu era um registro muito parvalhão. Aliás, eu até quando comecei a fazer stand-up, o meu registro era bem mais, era nesse nonsense. Era mais nonsense. E o que eu fiz muito em televisão era nesse registro nonsense. E o engraçado ao mesmo tempo é quem vai ver depois um espetáculo meu de stand-up apanha uma cena completamente diferente. E eu acho muita piada a isso também. E tenho muitos casos desses. Há muita malta que me diz isso. Olha, fui porque a minha namorada me obrigou, que é um clássico da comédia. Eu fui porque a minha namorada me obrigou a ir. Eu nem te curtia, ou não gostava, ou não sabia. E olha, não estava à espera. Foi uma cena totalmente diferente da imagem que eu tinha. E isso é muito curioso. Formatou. Eu acho que não é questão de formatar, é um caminho que se faz. É um caminho, sim. O 5 para a meia, eu comecei a fazer stand-up com este registro nonsense, que é um registro que eu gosto e que eu acho que tem a ver comigo. O 5 para a meia-noite, eu escrevia os sketches, não era guionista do programa, e acabava também por levar muito para esse registro do nonsense. Depois, quando eu ganho a minha própria dimensão, o meu próprio nome... é normal que esteja um bocado colado a isso. Aliás, eu ainda há pouco... olha, posso contar isto porque isto, entretanto, também eu já falei no meu podcast com os homens de uma certa idade, com o Marco Horácio e com o Borges. Portanto, falámos nisto há pouco tempo, que foi...
é engraçado que muitas vezes as próprias produtoras ainda têm um bocadinho essa imagem. Pá, eu estava em casa e recebo uma chamada de uma produtora e eles dizem-me assim: então, Raminhos, está tudo bem? Olha, temos aqui uma proposta para ti, um projeto de televisão. E eu: sim senhor, digam lá. Não, gostávamos que viesses ao nosso escritório, falarmos cara a cara. E eu: é lá, calma aí. É sério. Isto é sério, não é só uma participação para estarem com isto. Quando é que, está bem, vamos marcar aí uma reunião. Quando é que querem eles? Assim que possível. Eu: urgência? Ok, vamos lá. Pá, e eu chego à reunião, sentei-me, estive lá 10 minutos e vim-me embora. Porquê? Porque eles, muito entusiasmados, disseram: pá, temos aqui um projeto que vai voltar à televisão portuguesa, que gostávamos que tu fizesses. É a tua cara e estamos-te a ver como um dos participantes. Não sei se já ouviste falar, isto foi há uns meses, este programa já deu na televisão, entretanto. Okay. Queres adivinhar? Não consigo chegar lá assim, é difícil. Este projeto esteve na televisão há 20 anos e vai agora regressar. Gostávamos que tu fosses um dos participantes. Fez muito sucesso na altura. Alguém quer arriscar? Não? Já ouviste falar, António Raminhos, de A Primeira Companhia? Okay. E eu, quando disser A Primeira Companhia, ok, bom, então é assim. Muito obrigado pelo convite. E depois eu disse: pá, olha, muito obrigado. E eu percebo perfeitamente que a culpa não... que vocês estão a fazer o vosso trabalho, mas eu não estou nesse lugar já. Eu não me sinto, enquanto pessoa, nem enquanto a comédia e aquilo que eu faço, nesse lugar. Se quiserem convidar-me para, se for para apresentar, isso é a Maria Botelho Muniz. Tudo bem, se quiserem um co-apresentador, um repórter, uma cena diferente, que se quiserem que eu faça uma cena diferente, eu posso ponderar. Agora, isso não. Participar. Sim. E tu vês isso às vezes, por exemplo, os meus espetáculos de comédia, mas é engraçado que eu, quando comecei a fazer os meus solos, eu fiz o primeiro solo que se chamava As Marias, que era sobre as minhas filhas, que eram os vídeos parvos que eu fazia com as miúdas, mas já esse solo ganhava uma dimensão muito pessoal. E a partir daí começaram a ser muito num registro quase de storytelling, ou seja, comédia, mas que fosse uma coisa que eu sentisse que é pessoal. Porque eu acho que a minha comédia também nasce muito daí, nasce dos meus dramas, das minhas questões de saúde mental, que me levam a desconstruir isso tudo. E o meu registro tem ido muito mais para aí. E o podcast, o Somos Todos Malucos, também é uma mostra, isso um bocadinho que tu disse, que as pessoas não são só uma dimensão. Sim. Mas é normal que fiques um bocado colado à coisa. Sim, mas sei lá, eu não sigo todo o teu trabalho, não é? Mas daquilo que conheço de ti, do trabalho que sigo e que é público, seja do podcast, seja do que for, da forma como tu falas das coisas, esse convite parece-me um bocado estranho. Sério, não digo eu. Exato, até para fazer convites. Alguém é que achou que António Raminhos queria participar, não é? Eu gostaria mas pronto, está tudo bem. Ao mesmo tempo eu fiquei triste porque era aquilo que estávamos a falar no nosso podcast. Eu fiquei triste porque revela como a televisão portuguesa está presa nas mesmas coisas e não evolui, não se educa ao público, não se porque o educar leva tempo e o levar tempo implica perder audiências. Então estão-se sempre a dar a mesma coisa, sempre a repetir as mesmas fórmulas e não se sai daquilo. Sim, isso também. E por acaso, quando tu me pediste para adivinhar, eu pensei: Big Brother, não sei, uma coisa. Pareceu-me tão longe. Também já fui convidado para isso, tudo. Claro. Essas coisas todas. Mas aí, essa exposição já não agrada? Não, isso não tem nada a ver comigo. Já não é humor, aí já não é humor, não é? O máximo que eu fiz foi, eu participei na Quinta das Celebridades, mas como comentador. Porque já foi há muitos anos e porque foi muito no registro de, ao mesmo tempo, ok, deixa ver o que é que eu consigo fazer com isto. Certo. O que é que eu consigo... Esses desafios assim interessam-me de alguma maneira. O que é que eu consigo fazer com aqui? E é na TVI, ok? É um canal que tem imensa exposição. O meu objetivo é que as pessoas, quem não me conhece, que me conheça e que tenha interesse depois de procurar outras coisas. O Dança com as Estrelas foi por causa disso. Convidaram para o Dança com as Estrelas. Eu nunca soube dançar na minha vida, mas eu assumi isso desde sempre. Eu não sei dançar. Portanto, eu vou ser genuíno no sentido, eu vou dar o meu máximo e dei o meu máximo, por muito mal que fosse. Pisou-me dos pés. É terrível. Era terrível. Mas dei o meu máximo, mas sendo eu. E depois, ok, eu aproveitei o programa
para fazer improviso, para brincar com aquilo, para gozar com os apresentadores, etc. Um trabalho de promoção também, no fundo, de uma forma subliminar? Claro, acho que sim. Okay. Eu acho que acaba por ser um bocadinho um trabalho por aí. Sim. Mas é um contexto mais... Há bocado o Raminhos falou no início, era um bocado elas que levavam, digamos, arrastavam os namorados para ir ver o Raminhos. Como é que é? É um público mais feminino que se fica seduzido? Eu tenho uma porcentagem maior de mulheres. Segundo os números do Instagram, sim. tenho uma porcentagem mais de mulheres exatamente por isto. Por eu me virar para questões, ou seja, por eu de alguma maneira estar a abandonar já há alguns anos este registro nonsense. Se bem que muitas vezes em espetáculos de stand-up, de experimentar material, olha como foi lá no... Onde é que foi aquilo? No Barril. No Barril, exatamente, Ribamar, depois de Ribamar. Quando são coisas de 10, 15 minutos, aí eu tento... É um registro diferente, portanto... Pode ser um registro mais nonsense, mais parvalhão, mais agressivo, etc. Mas como o público das redes, e ao longo dos anos eu tenho vindo a mudar para esta fórmula mais de alguma maneira acrescentar alguma coisa mais ao humor, e quando eu digo acrescentar não é depreciativo para qualquer outro tipo de registro, é só a minha maneira de fazer as coisas, porque é aquilo que eu gosto. Comecei a ganhar mais público feminino, porque também são as mulheres que pensam mais nas coisas. A malta, os gajos querem backups e dar umas gargalhadas. Gargalhadas e fumar, ganza. A malta quer. Se bem que eu apanho muitos gajos, e isso é muito interessante, na rua, muitos rapazes e homens, portanto, malta, jovens adultos e homens adultos, que me vêm falar de coisas do podcast. Claro que vêm falar assim baixinho, para ninguém ouvir. Mas, constrangimentos. Já houve assim algumas situações de constrangimento, tanto em palco como fora do palco? De quê? Uma situação pública, qualquer coisa que o Raminhos tenha sido... porque o humor consegue encobrir isso tudo, não é? Mas assim, com o humor consegue tapar. Nos espetáculos, assim, eu já tive, por exemplo, em questões relacionadas com saúde mental, eu já tive ataques de pânico em palco. Já cheguei a ter ataques de pânico em palco. Só que o facto de eu já ter tido umas experiências com ataques de pânico e já ter algum trabalho feito em terapia fez com que eu conseguisse lidar com a situação, com os ataques de pânico. E era um espetáculo que eu fazia, um sol que... Como é que se chamava? O Sentido das Coisas. E isso, era assim que se chamava o espetáculo, que já fazia uma introdução a estas questões todas da ansiedade, contava muitas histórias relacionadas com isto, só que eu estava muito ligado emocionalmente às coisas. E então, às vezes, recordava-me de coisas e entrava e tinha ataques de pânico. É mais confortável falar nessas coisas de saúde mental para os Raminhos ou não? Eu falo porque é o que é. É o que eu acho que faz sentido. E há conhecimento, não é? Porque é o que... Sei lá porque é que eu faço. Porque eu acho que é o que é. É o que faz sentido. Por exemplo, este espetáculo que eu estou a fazer agora, este solo, que se chama Volto Já, é sobre o meu medo da morte. Que é um medo que eu tenho também desde pequeno. Não é o único, claro. Não está sozinho. Todos de alguma maneira temos, não é? Mas o meu está muito associado à perturbação obsessiva compulsiva e à ansiedade, etc. E então, o medo da morte, curiosamente, nos primeiros espetáculos, fez com que eu começasse a reativar aqui algumas obsessões com a morte. Mas lá está, como eu já tenho alguns anos disto, de terapia, bora lá perceber de onde é que isto vem, estás a perceber que isto está relacionado com o espetáculo e não com as situações em si, vamos integrar isto, e então agora a coisa está um bocadinho mais tranquila. Força. Queria só dar uma nota relativamente àquilo que disseste de estarmos ainda muito presos. Quando há bocado falavas que ligavas para os sítios, não sei o quê, são andotas e tal, ainda hoje acontece. Portanto, essa questão dos reality shows e de não sei o quê, também está muito presa a essa ideia ainda hoje de stand-up. O que é isso? Eu ando a bater às portas para organizar noites de stand-up, para depois convidar comediantes como tu para lá irem fazer. Então, mas isto é o quê? Então, mas tu tens graça quando está aí uma andota. Isso ainda acontece, não é? Portanto, estamos muito presos nisso. Há público para isso, não é? E não é só isso, as pessoas vivem presas em memórias
e que acham que são atuais. Eu fiz 3 anos de RFM, de rádio, de manhã. Eu tenho a malta que hoje em dia acha que eu ainda estou na RFM. Eu não estou na RFM para aí há 5 anos. Mas há pessoas que ainda continuam. Sim, acham que eu estou na RFM. Ou falam de programas que eu fiz, tipo a Missão 100% Português, que fiz, sei lá, fiz antes da pandemia. A pandemia foi 19. Foi 20. Né? Foi 20. Portanto, eu fiz isto em 19. Muitos de malta fala-me disto. Fala-me de programas assim, coisas que eu fiz há imenso tempo. Tipo, porque o programa volta com outros apresentadores. Então também lá estás ainda, eu não sei o quê, é que eu nunca mais te vi, só vi os outros, eu sei, senhora, não faço isso. Sim, e saís da televisão de alguma forma desapareces, não é? Também há um bocado essa, para quem tem alguma exposição. Sim. A minha mãe muitas vezes, ei, pá, quem é feito desse gajo? Nunca mais ouvi falar até dele. O meu pai de vez em quando virava-se para mim, já morreu, coitadinho, já era velhote, mas o meu pai de vez em quando ligava-me, então está tudo bem, e eu, tens trabalho? Sim. Tenho trabalho. É que aqui as vizinhas dizem que nunca mais te viram na televisão. Claro, exatamente. Como se o aparecer fosse sinal. Sim. E eu assim, olha pai, sabes que muitas vezes eu vou à televisão em entrevistas, eu não ganho nada, zero, não estou a ganhar nada. E eu não estar na televisão, eu continuo a ter trabalho. Eu faço espetáculos de empresas, faço de stand-up, tenho os solos, tenho as redes sociais, tenho isso tudo. Está bem, mas vê lá. Vê lá. Orienta-te, rapaz. Olha, escolhe aqui mais uma frasezinha. Não é uma frase, é um tema. Criatividade, muito bem. O que é isto? Criatividade. Portanto, criatividade. Achas que a criatividade vem do talento ou da curiosidade pela vida? Isso foi a pergunta do ChatGPT. Não sei. Foi a nossa produção que nos enviou esta... Eu uso perguntas do ChatGPT. Eu uso para escrever e-mails, pá. É fixe. Porque eu tenho tendência a complicar. Eu tenho tendência a complicar um bocado às vezes. Eu disse, olha, a situação é esta. Só que depois imagina, tu envias esse e-mail para uma empresa e há outra pessoa qualquer que envia, faz exatamente o mesmo que tu e a resposta vai ser bem parecida. Mas olha, depois o gajo está a receber os e-mails e pensa, eu já li isto. E tu falaste disso recentemente num episódio, muito interessante, estive a ouvir. Eu não agradeço, porque o ChatGPT ou o que seja está a fazer o trabalho dele e não vou lá dizer bom dia, meu amor, nem nada. Portanto, eu não tenho medo. Se eles dominarem o mundo, eu estou... É uma ferramenta. Eu utilizo para isso, para perguntas. Para perguntas. Olha, e às vezes até para stand-up. Não para tipo, quando estou sozinho. Tipo, estou a pensar num tema qualquer para ele me desbloquear coisas, para me mandar factos, informações, etc. Às vezes, se eu disser ao ChatGPT para escrever piadas, são todas más, horríveis. Mas às vezes dá para um gajo pensar, ok, mas isto, olha, fez-me lembrar não sei o quê, e partir por aí. Mas estavas a dizer, diz lá, era o quê? Se achas que a criatividade vem do talento ou da curiosidade pela vida? Eu acho que é isso, vem da curiosidade. Porque se tu tiveres talento, mas não tiveres criatividade, ou melhor, não tiveres curiosidade, nem tiveres ação... Está estagnado, não é? Quantos gajos que tu conheces, eu conheço a malta, por exemplo, de stand-up, de comédia, que tinham um talento do caraças, mas que por alguma razão foram ficando para trás, ou porque não se sujeitaram a determinadas coisas, ou porque não quiseram aceitar aquilo que eu acho que às vezes é importante, que é aceitar trabalhos que às vezes não gostamos tanto de fazer, mas que lá está, abre outras portas. Olha como esses programas de televisão. Sim. Ou que estavam ressentidos com alguma coisa. Há muita gente assim. Eu às vezes acho que é uma questão também, e falando do stand-up, é uma questão às vezes de mindset. De mindset no sentido em que estás a olhar para o outro e como é que aquele tipo chegou ali. Sim. E não preocupado em, ok, ele chegou ali, eu quero chegar lá também. E há pouco tempo falava com alguns colegas do stand-up com quem tenho aqui um projeto muito interessante. E passa publicidade em cima da hora, é o nosso projeto, devemos de andar aí. Mas falava com eles e falávamos relativamente a isso. E às vezes há esse mindset de, aquele gajo não tem talento nenhum. Sim, só tens inveja. Se está onde está, é alguma razão de ser. Timing, consistência, talento, é sempre aquela má língua nacional, não é? Mas isso limita, faz parte. Às vezes até se pode ter esse sentido. Eu próprio também posso ter esse sentido, ver alguém e dizer, como é que este gajo está ali, mas a terapia também lá está, faz-me pensar, ok, isto diz mais sobre ti do que sobre a pessoa. Exatamente. O que é que tu tens a resolver ou o que é que te está a impedir qual é o medo que tu tens associado a isso?
E eu acho que, por qualquer área de trabalho, eu acho que é assim. Olha, jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol que são craques e têm um talento incrível e que se perdem porque não há consistência, não há trabalho, não há dedicação, não há sofrimento, não há essas coisas todas envolvidas. E eu acho que a criatividade, por exemplo, eu tenho um problema que é, eu gostava de escrever mais, mas eu não tenho tempo. Família logo, ter 3 filhos é bem caminho andado para não ter tempo para porra nenhuma. Mas depois começa a ficar escolas, não sei, as atividades, essas coisas todas. E depois é tudo aquilo que se gera à volta, é os podcasts, é os conteúdos para a net, é o são respostas, é estar a responder, estar a falar. Eu gostava muito mais de ir atuar a barzinhos e experimentar coisas, mas e às vezes tenho medo de perder essa criatividade, mas a criatividade eu acho que não se perde, pode ser mais estimulado ou não, é um músculo que tem que ser trabalhado, e como tudo, é como ir ao ginásio, se ficar 3 meses sem ir ao ginásio, quando voltar vai gostar. Mas e é bom sinal que custa, é sinal que o músculo está-se a queixar, não é? Exatamente. O Raminhos, acha que está a fazer escola no humor em Portugal? Não. Escola do quê? Não sei. Nada? Não há nenhuma marca? Não vai ficar nenhuma marca? Não. Nada? Eu acho que as pessoas associam muito às questões da saúde mental. Ok. Isso eu ouço muito. Isso já é um padrão. Sim, eu acho que não é uma coisa que eu... é aquela... Sinto-me meio incomodado porque não estou muito habituado a elogios. Okay. E então... Tema para a terapia. Já foi trabalhar também. De aceitar o elogio e essa parte. Mas as pessoas associam muito a isso. Okay. Associam muito à parentalidade, associam muito às questões de saúde mental e a esses espetáculos e a esse registro. Ou seja, acho que eu tenho muita gente que vai ver que já viu os meus espetáculos todos e que faz essas partilhas, às vezes quando vem ter comigo, olha, já estive neste e portanto há aqui pessoas que já identificam esse registro de que a minha comédia está associada a esses temas. Agora, fazer escola não. Acho que escola, quem fez escola foi o Herman. Sim. Antes o Raul Solnado. Os Gato Fedorento, de alguma maneira, porque introduziram em Portugal o tipo de comédia tipo Monty Python. Exatamente. Que era um registro que, lá está, muita gente já conhecia, mas trouxe para cá. Acabou por trazer para cá. Mas acho que hoje em dia está tanta gente a fazer comédia que encontra-se muita coisa. Isso quer dizer o quê? Haver muita gente? É bom sinal? Eu acho que é bom. Eu acho que é porreiro, porque permite que, por exemplo, lá está, quando eu comecei, hoje em dia há bares de comédia mesmo. Sim, pois. Havia em 90 e tal, foi o primeiro ano do Levanta-te e Ri, quando havia a primeira leva desse programa, havia um ou outro bar no Norte que eram bares normais, mas que eram conhecidos por ter noites de comédia. Pois. Hoje em dia há bares, lá em Lisboa tem o Lisbon Comedy Club, no Porto também há um bar dedicado só à comédia, depois há outros barzinhos que têm já essas noites implementadas, portanto há um registro de comédia já de alguma maneira que está assente cá, que era algo que não havia. Isso permite que muita malta vá experimentando e que vá fazendo. Isso é fixe. Sim, e vai organizando também o acesso aos equipamentos, às colunas, aos microfones, tudo isso. Há muita gente que também tem essa facilidade. Lá está, eu quando procurava bares, tinha que ser bares que e atuavas à frente da casa de banho, eu sempre tenho histórias dessas, não é? Tinha que ser bares que tivessem música ao vivo. Exato. Pois, porque senão estávamos tramados. Exatamente. Mas sim, há histórias de atuar assim, não em frente à casa de banho, mas uma vez isto há 20 anos, mas há 18, eu e o Carlos Moura fomos atuar a Santo Eutónio, que ela é ao pé de Odmira, e nós marcámos esse bar sem nunca ter visto o bar.
Porque lá está, o gajo enviou-nos umas fotos, telemóveis na altura muito rudimentares. E o gajo, e nós dissemos, a salinha, e ele, não, está aqui a foto, e mandou lá a foto da sala, aquilo era assim, uma sala ao comprido, o bar era pequenino, ok, mas dá para fazer. E é preciso arranjar um palcozinho, algo que seja ligeiramente um bocadinho mais alto, só para nós estarmos um bocadinho acima das pessoas. Não. Pá, e chegamos lá e o senhor tinha feito realmente um palcozinho com um extrato de madeira, pá, muito querido, o gajo fez o extrato. Pá, só que eu fui o primeiro a atuar, o extrato era pá, do tamanho desta mesa, de largura também, eu sumo para cima do palco, era eu primeiro, pá. E havia uma piada qualquer que eu dava 2 saltos, ao segundo salto, bum, entro pelo palco abaixo, fiquei com o palco, fiquei por aqui, pronto, já não disse mais nada ao resto da noite, já não consegui dizer mais nada. E o Carlos Moura, que entrou a seguir, só gozou com aquilo. Assim, havia assim episódios de grandes touradas. Bizarros, coisas assim. Meio... Mas faz parte. Sim, faz parte. É isso, eu acho, a pergunta do Carlos levou-me a pensar numa resposta... não para tu dares, mas que eu acho que tu eventualmente, a escola que possas fazer, mesmo que não seja no palco ou que não sintas isso, e permite-me o elogio, sim, acho que até a nível pessoal daquilo que é a tua postura quando estás com as pessoas, tens alguma visibilidade, és alguém que és respeitado no meio pelos comediantes e pelos teus pares, e a forma como tu te apresentas perante os outros e perante o espaço, acho que isso é de valor. Mas de portanto, vou utilizar aqui um termo que se calhar não, é um chavãozinho, a humildade, não é humildade, mas a forma como tu lidas com as pessoas. Só o facto de entrares numa sala e dizeres boa noite às pessoas, ou de chegares a um espaço e dizeres boa noite. Eu sei que não estás a saber lidar com isso, mas queria deixar essa. Não estava a tentar perceber o que é que... Por exemplo, quando nós nos cruzámos no Barril, tu quando chegaste, estavam lá pessoas à porta que estavam só a fumar e tu disseste boa noite às pessoas. Então ouvi-nos a fazer o quê? Mas pronto, mas isso para ti é normal, mas calhar há pessoas que às vezes chegam a um certo... Mas estamos a falar que é vedetismo, é aquela coisa. E tu és um tipo impecável nisso, pá, olha isso. Isto é cada um com a sua, como dizia a minha querida mãe, cada um com a sua. E não é julgamento, é só maneira de entender as coisas. Para mim não faz sentido, há aquela malta que diz que não gosta de ser abordado pelas pessoas, ou de que venham incomodar ou pedir fotos. Pá, eu às vezes também não gosto, mas eu, se não fosse as pessoas, eu não era o que sou. Se eu trabalho para um público, se eu faço coisas para as pessoas verem, o mínimo que eu posso fazer, quando alguém me pede alguma coisa, é dar ali um momento de atenção. E já naturalmente eu sou uma pessoa normal no sentido, eu frequento os mesmos sítios que toda a gente. Eu não deixei de ir a sítios, não ando de óculos escuros e boné, até porque uma vez, andei de óculos escuros e boné. Porque, aí é que está nas vistas. Porque me apeteceu andar de óculos escuros e boné e apanhei logo com um gajo a dizer, isto é para não seres reconhecido. E eu, não, é porque era andar de boné e de óculos escuros para não ter que levar com estes filmes. Mas eu acho que não há outra maneira de ser. Provavelmente tem a ver com a minha educação. E eu acho que é importante, até por exemplo nas redes sociais a mesma coisa, eu procuro responder às pessoas e mesmo aqueles que são super agressivos, eu procuro sempre uma resposta diplomática, embora muitas vezes aquilo que vai na minha cabeça é dizer merda à torta e à direita, mas é uma resposta diplomática. Nunca expulsei ninguém das minhas redes sociais. Portanto, eles matem-se uns aos outros quando há essas guerras. Eu não tenho nada a ver com isso e procuro ser sempre o mais diplomático possível. E acho que faz parte da minha maneira de ser e é aquilo que eu procuro também passar às minhas filhas, por exemplo. De falar com as pessoas, ajudar. Adoro dar boleia a pessoas. O que no outro dia... Mas que é? À toa? Sim, à toa. Não é tipo raptar, vou agarrar num gajo. Olha, não quer boleia, quer. Napoleão e meto dentro do carro. Sim. Não, mas já aconteceu. E ao mesmo tempo, aí há uma coisa engraçada. Vai uma velhinha na rua, eu vivo num sítio. Ação de escoteiro. É um bocadinho. Fui escoteiro. Ok, está dito. E dei catequese. Portanto, está aqui muito... Está muito. E então, paro o carro, vejo a velhinha, olha, quero boleia, e as senhoras, e ao mesmo tempo, às vezes é engraçado, porque umas reconhecem e outras não.
mas as que reconhecem ficam assim, tipo... À procura da televisão. Não, esta cara é conhecida. E depois começam com aquela coisa. Eu estou a conhecê-lo de algum lado. Exatamente. E eu, deve ser daqui. E ele, você é sobrinho do não sei quantos. Eu sou, sim senhora. Okay. Mas por acaso, no outro dia, ocorreu-me um pensamento que nunca tinha acontecido. Eu vou na estrada e há uma miúda, aquilo era uma estrada isolada, e a miúda devia ter 20 e tal anos, estrangeira. Eu... Claro, o carro, do you need a ride? E ela, não, I'm okay. E eu, tranquilo, eu vou lá para cima, ainda tens que andar um bom bocado, se quiseres, dou-te boleia. E ela, assim, meio incomodada, não é preciso, eu vou bem a pé, E eu, tudo bem. E fui-me embora, e de repente pensei, espera aí, tu queres ver nos tempos que correm, esta gaja provavelmente pensou que eu a ia violar, ou qualquer coisa do género. Portanto, ela até estava a ter uma atitude prudente. E eu pensei, se calhar é melhor não andar aí a torta direita a oferecer boleia. E então de noite, ainda pior. Aquilo era ao final da tarde, final da tarde, não é? Mas, acho piada. E é engraçado, eu já fiz isso com as minhas filhas, e eu sinto que elas percebem que há uma intenção e aquilo fica lá, marcado. Eu acho isso mais importante. Falar das filhas em espetáculo, ou falar da família, ou transmitir esses valores de família, isso é um trunfo ou é uma coisa mesmo natural que sai do Raminhos? Eu faço muitas piadas com... Por acaso agora, como estes últimos são mais ligados à saúde mental, e sobre mim não faço tantas piadas, mas eu tinha um espetáculo que era As Marias, que era só sobre as minhas filhas. Depois tinha outro que, já não me lembro o nome desse solo, mas que também tinha muitas coisas da parentalidade. Vais ver, vai surgir... Um gajo ter filhos depois para a comédia também é fixe. Sim, vai surgir muita coisa. Aliás, eu só tive filhas para fazer e não paga direitos de autor. E não paga direitos de autor. Eu só tive filhas para fazer comédia, mais nada. Para aumentar o rendimento familiar. Mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer piadas agressivas. Portanto, um meio de humor negro para chocar um bocadinho, porque associa-se muito a parentalidade, aquela coisa querida e bonita. Exatamente. Mas depois eu gosto de mandar assim umas bujardas sobre o tema. Mas as pessoas identificam muito também, por causa desses vídeos que eu fazia com as miúdas, que eu comecei a fazer por acaso. E depois eu comecei a perceber, ok, isto pode ser giro fazer estas partilhas, porque havia muitas pessoas que se identificavam e diziam, e eu faço o mesmo com os meus filhos, ou isto faz-me recordar a infância com o meu pai ou com a minha mãe. Então há muita gente que me associa também a este conceito de parentalidade. Mas o engraçado é que nos espetáculos ao vivo eu consigo ter um registro mais pesado e mais negro. Então é giro apanhar as pessoas na curva. Eu acho piada a isso. Aliás, acabámos aqui por vir tocar num tema que temos aqui, que é a paternidade, e permitam-me aqui eu assumir esta tirada, porque era uma pergunta que tínhamos, se esta paternidade tinha mudado mais o Raminhos enquanto pessoa ou aqui enquanto humorista. Portanto, já percebemos que de alguma forma que aconteceu até de forma natural, não é? Portanto, sim, mas eu acho que como humorista acabou por mudar, mais porque eu enquanto pessoa, os valores que eu tinha, se eu não tivesse filhos, eu tinha os mesmos, acho eu. Agora, enquanto pessoa, a parentalidade, olha, ainda hoje pus um vídeo super sentimental sobre o Dia do Pai, que a gente está a gravar, podemos dizer que estamos a gravar isto, ou não? Olha, podemos. Já está. As pessoas sabem que estamos a gravar. Sobre o dia do pai, mas é uma ideia que eu já tinha muito presente na minha cabeça sobre o que é que era ser pai, e achei que fazia sentido partilhar essa ideia, porque eu penso, haverá sempre alguém que se vai identificar também com isto. A parentalidade muda muita coisa. Aquela ideia que se diz que eu também tive, que a malta dizia quando a primeira vez que eu fui pai, e que me diziam, vais ser pai, olha que muda tudo. E um gajo diz, está bem, mas a gente acha que muda tudo, muda mesmo tudo. E é uma sensação, eu costumo dizer que ser pai é a melhor coisa e a pior coisa do mundo. Porque é a melhor coisa porque é tu teres de contacto com um tipo de amor que não tinhas antes e que não havia sequer noção. E que muitas vezes nem dá para expressar. E é a pior coisa, porque passas de alguma maneira a ter medo de tudo. Das doenças, das quedas, a primeira vez que abre a cabeça, ou que parte um braço, a primeira vez que vai para a escola sozinha, a primeira vez que volta com dúvidas não sei o quê, a primeira vez...
é ao mesmo tempo é isso tudo. Portanto, é o futuro. O futuro. E então, para uma pessoa com ansiedade, isso pode estar muito presente, e é um trabalho grande que tem que se fazer aí. Portanto, a parentalidade e a paternidade, de alguma maneira, não mudou os meus valores, porque esses já estavam cá, mas acabou por mudar a minha comédia, porque eu comecei a fazer, porque torna-se, a comédia é sobre a nossa vida, não é? A comédia é sobre aquilo que nós observamos, sobre aquilo em que pensamos. Portanto, se a paternidade faz parte da vida, é normal que ela faça parte da comédia. Sim, eu acho que essa verdade é reconhecida. Eu, pelo menos enquanto público, reconheço essa verdade nas pessoas que admiro e que vejo. Portanto, era impossível também esconderes isso, não é? Sim, há sempre bocas tipo... só faz piadas com as filhas e não sei o quê, não faz piadas com as miúdas há não sei quanto tempo. Mas só faz piadas com a filha. Eu assim, e se fizer, é a minha realidade. Ainda por cima tenho 3, não se passa mais nada na minha vida se não fiz. É a minha realidade, tenho que fazer, eu faço sobre aquilo que sei. Aliás, a minha comédia, eu protejo-me também às vezes no humor negro, porque o humor negro que eu faço é sempre muito relacionado com a minha história, o que me legitima de alguma maneira. Por exemplo, quando falo de doenças, ou de casos, por exemplo, ou de deficiências, eu tenho sempre questões muito pessoais relacionadas com esses temas, que me legitima de alguma maneira a falar sobre eles. Em vez de ser só um gajo a fazer piadas sobre doenças ou morte ou sobre não sei o quê. Já atingiu assim alguém de uma forma desaconselhável? Haverá sempre alguém. Este espetáculo agora é muito engraçado, porque já recebi algumas mensagens. Eu tenho uma parte que fala sobre a igreja e religião. Ainda hoje dia continua a ser, da comédia continua a ser um tema chato, as pessoas toca muito nelas, não é? E como o meu público é muito abrangente, ou seja, eu tanto apanho malta nova como apanho senhoras de 50, 60, 70, avós, tudo. Há uma parte do espetáculo que eu começo a dizer, sou cristão, sou crente, mas... E depois, pumba na igreja. E eu recebo sempre mensagens assim, gostei do espetáculo, não gostei nada daquela parte em que fala da igreja. Sim. Receba Cristo no seu coração, António. Tem que aceitar Jesus. E eu dizia, senhora, eu aceitei. Só não aceitei foi da mesma maneira que você. Sim. Ou seja, há sempre... Eu falava no outro espetáculo, falava sobre doenças nos filhos. E eu tenho uma filha que tem supostamente uma doença rara. Ela tem uma falha num cromossoma, mas é aquilo que na medicina acaba por ser um achado genético. Portanto, ela não teve até agora complicações e é provável que nunca venha a ter. Mas isto foi um cagaço do caraças, como é óbvio, não é? E eu falo sobre isso. E apanhei pessoas nos espetáculos que tinham a mesma situação. E às vezes eu estava a falar sobre coisas de crianças deficientes e não sei o quê, e olhar para o público e tinha um gajo de cadeira de rodas à minha frente. E o gajo a curtir a cena. Portanto, há sempre aqui... Sim, e às vezes são até as outras pessoas que se incomodam mais à volta do que o próprio. Não é? Mas eu tenho a premissa de, por exemplo, eu nas redes sociais não digo tudo o que eu quero. Nos espetáculos, sim. Porque quem vai ver um espetáculo à partida sabe o que é que... Tem que ir preparado para isso, não é? Sim, está a pagar bilhete e já sabe que aquilo vai ser comédia. Então pode apanhar. Portanto, pode apanhar coisas que goste ou que não goste. Eu, por exemplo, cheguei a ser cancelado no Twitter, no antigo Twitter, por uma piada que eu nunca tive problema nenhum em espetáculo nenhum. O espetáculo deu na SIC, eu não tive problema nenhum, e eu próprio pus aquele beat no Twitter. E passado um dia começo a receber mensagens de amigos, estás a ver o que se está a passar e não sei o quê, e já estava toda a gente a querer matar por uma piada que eu estava a sexualizar as minhas filhas e chamavam-me de pedófilo já e tudo e mais alguma coisa, e eu ok. Pois, é o problema das redes sociais. E também já acabamos de falar um pouco sobre isso aqui. É mais difícil fazer humor hoje ou pelo contrário? Eu acho que ao mesmo tempo, há muitas coisas que eu acho que nós evoluímos. Portanto, eu olho para trás, eu vou ver piadas. Eu tenho lá piadas tipo 2010, coisas assim antigas. Eu até pensei, vou fazer uns reels a ler piadas antigas. Piadas antigas, sim. E pode ser... Potencial. Tem potencial. Eu vou lá republicar. Mas
tem potencial porque eu estou protegido pelo tempo. Sim. Porque algumas já... Espero eu estar protegido pelo tempo, que eu tenho que dizer, malta, isto sou eu em 2010. Há que testar. A falar de paneleiros Pois. e de coisas e de gás e de José Castelos brancos e aqueles clássicos e coisas que não fazem sentido nenhum hoje em dia e que nem me revejo. Exato. E Sim, não é sim, que eu sim. fosse homofóbico ou quer que seja, só que era um tipo de linguagem que infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, acho que era normal, não se via da mesma maneira. E eu hoje obviamente olho para trás e tipo, eu hoje não faria aquilo. Pois. Não faria aquilo ok, tem alguma graça, às vezes até tipo, isto nem sequer tem muita graça. Portanto, há uma evolução natural nas coisas. Mas o Raminhos consegue rir-se de si próprio ou não? De quê? Às vezes quando está a dizer as suas piadas também se consegue rir, nem que seja para dentro, Geralmente as tipo, que eu me rio... esta é boa, esta foi boa, esta foi boa. As Acho que que eu não me rio, funciona. geralmente são as que não têm graça. Ok. Ok. Já me aconteceu, Ok. tipo, isto Já vai dá ser nada, bada pá. fixe. E eu, pumba, depois o pessoal, É aquele vento, e eu, e agora? E mandares essa piada fora, às vezes custa um bocadinho, não é? Tipo, Eu já tive, aquela attachment emocional à piada. Sim, mas eu já pus piadas em espetáculos que eu sabia que não funcionavam só por meu Só para gosto. ti. Ok. Só para o meu gosto. Já que estou ali uma hora e tal a dizer porcaria, mas digam uma que eu, Sim. Que satisfaça, não é? que eu acho estúpida ou qualquer coisa. Isso acontece. E essas piadas antigas é engraçado que eu vou ler. Há umas tipo que eu percebo e até dá vontade de dizer dá para reescrever de outra maneira. Ok. Há outras que eu acho que estão... Olha, se isto está bem construída. Há outras que não têm valor nenhum. Mas há muitas coisas, por exemplo, que eu fiz até em televisão, que hoje em dia era impossível de passar na... E o problema é que passam, porque eu estou na RTP Memória. Pois. Blackface, eu fiz blackface. E não tive noção. Sim. E não tive noção porque não era problema na altura. E nem sequer... Isto faz de mim racista. Claro que não. Simplesmente eu não tinha noção que era um problema. E não pensei nisso. Acho que, por um lado, hoje em dia, nós podermos pensar nas coisas pode ajudar. Por outro lado, há que haver aqui, e por isso é que eu digo, nas redes sociais é muito difícil nós podermos dizer tudo o que queremos, mesmo em comédia, porque às vezes, porque a comédia nem sempre o objetivo é fazer rir, é provocar um choque, é provocar uma emoção, não é? Seja de espanto, seja de choque, seja de repúdio, seja o que for, mas é criar ali algo. Obviamente o objetivo principal é rir. Mas a comédia é feita de nuances, portanto, se eu aqui crio choque, se calhar a seguir vou fazer rir. E a seguir a pessoa vai ficar só a pensar, e a seguir vou fazer rir outra vez, não é? E então, no Instagram é difícil, porque é um público aberto. Nos espetáculos, uma pessoa está um bocadinho mais protegida. E mesmo seja uma piada muito agressiva ou ofensiva, quanto muitas pessoas ali fazem... Mas aqui fazes 2 ou 3 e já se esqueceram. Mas uma pessoa faz outra coisa porque há um enquadramento, não é um opinion maker. Sente o público? Consegue rapidamente sentir o público? Como é que é? Respira ao público? Como é que... Eu acho que isso... por exemplo, quando são solos, portanto, quando é um espetáculo completo, a partir de uma certa rotina do espetáculo em si, a coisa vai mais ou menos de forma automática. Já sei onde é que se vão rir, o que é que vai acontecer. Embora é engraçado porque ainda assim eu já fiz este novo para aí 20 vezes e ainda há pessoas que se riem em sítios que eu não estou à espera. Ou ao contrário, ou eu esperar que se riam mais naquele sítio e não se riem tanto. Não aconteceu. Mas aí eu acho que tem mais a ver com o enquadramento da região do que propriamente de eu ter feito a piada de uma maneira diferente. Acho que nos bares é muito mais essa técnica de nós temos que ler o público no momento, porque é um público heterogéneo. Há malta que está a beber, há malta que está a comer, há malta que está a curtir, e estás aí dependente também de outras variáveis, quem esteve antes, dependente de quem esteve lá antes, do som da cozinha, se estão aos pontapés aos seus frigoríficos. Ou seja, há ali muita coisa, muita gestão que tem que se fazer. Mas isso, eu não sou daquela malta que diz que a culpa é do público. Pois. A culpa é sempre minha. Okay. Claro. Mas há malta que diz sim. o público hoje era uma bosta. Eu dizia, mais ou menos, eles podiam, às vezes, o público é difícil. Mas se um gajo não se conseguir safar, acontece também, não é? Claro. Não somos máquinas. Pegando aqui nesta vertente do humor e seguindo aqui também, esta é o Amarlim. É o Amarlim.
Para que já está desmanchado. Não faz mal, deixa estar, está tudo bem. E agora temos aqui 5 EVT, António Raminhos, muito bom. Por acaso não, tinha 4. Tinhas No 4. máximo. Humor. Tenho aqui esta pergunta para ti, de alguma forma abordaste aqui alguns pontos, mas quando é que percebeste pela primeira vez que o humor podia ser mais do que fazer os amigos rir e que podia ser mesmo a tua forma de comunicar com o mundo e com as outras pessoas? Nunca foi tipo... Tiveste algum... Clique. Olha, é aqui. Não, opá, olha, a minha formação é de jornalismo. Eu fui jornalista durante ainda para aí 8 ou 9 anos. E o jornal onde eu estava, que era a Capital, foi à falência e eu fui para o mundo fantástico do desemprego. E com um subsídio de 290 euros. E casa para pagar. E a minha mulher trabalhava no Diário Notícias e no outro jornal e ganhava 600 euros. No total. Pá, e nessa altura dava o Levanta-te e Ri ainda e eu tinha muito tempo livre, comecei a ver muita comédia. E eu sempre gostei muito de comédia, só que nunca tinha pensado na comédia como profissão ou como hobby. Mas na altura, para estimular a criatividade e manter a escrita, fiz um blog e comecei a escrever um registro mais de humor, mais de guião, etc. E conheci o Carlos Moura, que era um comediante do Levanta-te e Ri, e o Carlos Moura foi o primeiro a dar-me a mão. Eu até pensei, o Carlos Moura fazia muita televisão na altura, eu pensei, este gajo quer-me comer, só pode ser para ele, não me conhece de lado nenhum, e estamos aqui a aceitar, tipo, já a dizer, bora fazer um espetáculo, eu vou contigo, e não sei o que, o que é que se passa, malta da televisão, o que é que este gajo quer, mas acabou por ser o meu mestre, e o Carlos Moura foi o mestre de muita gente. E então eu comecei a fazer comédia. Ainda procurei trabalho na área do jornalismo, mas houve ali uma altura que, mais por exclusão de partes, que eu disse, se é para ganhar uma porcaria, porque o jornalismo era ganhar uma porcaria, ao menos vou ganhar uma porcaria, porque eu atuava em bares, vou ganhar uma porcaria a fazer aquilo que eu gosto e onde eu tenho a reação imediata das pessoas. E no jornal, o principal problema do jornalismo para mim sempre foi esse, que foi, tu trabalhas e não há um reconhecimento. Não há um reconhecimento, não é que o trabalho tem que ser reconhecido, mas é assim, é criativo. Claro. Portanto, sabe bem, tu ouvires o teu editor dizer ganda texto, está fixe, boa, e o que tu ouves, não, está feito, bora, agora vais fechar esta página, agora vais fazer isto, agora não sei. E no humor não, o humor tu tens a reação das pessoas, está ali, ou é bom, ou as pessoas gostam ou não gostam. E depois, em 2008, portanto eu atuei pela primeira vez em 2006, em 2008 já estava a fazer comédia de alguma maneira consistente, mas muito pares, alguns auditórios. Com o Carlos Moura e com outro amigo meu fomos para a Madeira e fizemos 12 espetáculos em 11 dias. Okay. Todos os dias, pumba, pumba, a atuar, alugámos um auditório, tudo, pumba, pumba, todos os dias, um dia com sessão extra. E eu, no fim, ali a meio desse processo, eu lembro-me de estar em palco e aí eu dizer, é isto que eu quero fazer, porque eu ainda por cima estava numa altura em que estava a tentar encontrar a minha maneira de fazer aquilo, e depois percebi algo que eu já tinha lido, porque eu também depois vi muitos livros de comédia na altura. Eu percebi que o objetivo da comédia, pelo menos do meu ponto de vista, é nós sermos genuínos. Por isso é que muita gente em palco não tem uma construção normal de stand-up, ou seja, com a preparação da piada, o setup e a punch, a piada, e muitas vezes está só a relatar a sua própria vida e as pessoas estão-se a rir. E resulta, sim. Porque as pessoas, verdade, sim. É verdade, as pessoas estão-se a identificar com aquilo e pela expressão estão a dizer, este gajo passou-se mesmo com isto. E eu percebi que, na altura, o meu registro era muito nonsense, não é? Mas eu percebi, ok, isto é o meu registro, é isto, e é isto que eu sou fora daqui e é isto que eu tenho que ser em palco. Portanto, a partir daí eu comecei, nunca mais deixei a área, se bem que eu faço muita coisa dentro da área. Lá está, com as redes, a cena do reinventar foi como se for na pandemia. Sim. Foi as redes sociais. Somos todos malucos, é de 21, além de isso foi depois, mas isso eu não ganho dinheiro com esse projeto. Somos todos malucos, eu só gasto. És maluco, lá está. Só gasto dinheiro e não estou sequer a gozar, só gasto dinheiro. Tive para aí 2 ou 3 patrocinadores tanto, só gasto dinheiro. Mas o meu dinheiro vem muito do digital e na pandemia foi como safou, por exemplo. E porque não havia espetáculos, não havia nada e foram as redes que me safaram. Portanto, eu faço muitas coisas, escrevo,
ainda me sujeito a muitos trabalhos que eu vejo à partida. Epá, não me apetece fazer isto, mas é importante fazer porque me pode abrir outras portas. Escrevo programas. Pois, é isso. A escrita está aí falta espaço para desenvolver mais a escrita? Não, eu faço sim, falta espaço, mas há coisas, por exemplo, eu trabalhei em guionismo durante bastante tempo e é uma coisa que eu agora voltei de alguma maneira a fazer e que gosto. E isto é de alguma maneira a pensar no futuro. Um dia, tipo, pá, quando as redes sociais já não me tiverem a bater ou eu estiver farto, pá, mantenho o stand-up e mantenho isto. Fico mais no background. É o reinventar-se. Por exemplo, o Luís Filipe Borges, o meu grande amigo, que era apresentador de 5 para a meia-noite, Boinas. Sim. Ele deixou de estar na televisão e ele estava, eu lembro de há uns anos, de ele estar com medo de, tipo, o que é que vai ser de mim? E reinventou-se e hoje é produtor, continua a fazer comédia, faz um podcast comigo, faz espetáculos comigo, temos projetos para empresas, mas ele tem uma produtora de cinema. Pá, realizou há pouco tempo uma curta que está farta de ganhar prémios por todo o lado. Estou a gravar com ele um programa para a RTP, que é uma segunda temporada, que também já deu um livro. Portanto, é interessante haver esta ginástica de nós nos podermos reinventar, porque eu penso muito, tipo, não sei se com 60, 70 anos estou a fazer stand-up. Pode ser giro. Pode ser giro, sim. Mas histórias para contar. Se calhar já a contar histórias de avô. Steve Martin continua. Steve Martin. E há um velho... A darem de peleia. Exatamente. Há um senhor velhote, não sei se já viste, já apanhaste, ele não é conhecido no Instagram, ele já apareceu em vários clubes de comédia, que ele faz piadas com a cena de ser velho. Pá, mas cenas bem feitas, mas clássico, tipo setup punch. Mas coisas bem feitas, pá, giras. Já o apanhei em noites de amigos, mas nunca me cruzei com ele. Mas este eu não estou a falar, não é português. Não é cá? Não. Então não é. Ok. Português não sei quem é. Não, há aí um tipo que também é mais velho, meio que tu ficas assim. O que é que esse gajo está aqui a fazer? O gajo chega e tu fica mas tens. Mas é isso, é interessante ver mas isso. É engraçado, às vezes associa-se essa ideia do humor a jovens, não é? Parece que não há direito a rir. Eu tenho um bocado de medo disso. Exatamente, isso é muito interessante. Eu tenho medo porque eu não envelheço bem. Pois. Não gosto da cena de envelhecer. Até porque o próprio circuito da comédia te obriga a alguns sacrifícios de horários, não é? Toda a noite. Não, mas é mais... Olha, também não atuo, mas é verdade, eu não atuo muitas vezes em bares à noite porque não tenho paciência. Pois. Sim. Eu já tenho um dia super cansativo. E depois ainda ir para um bar. Vais para um bar. Estar lá não sei quanto tempo. Por isso é que muitas vezes eu digo, pá, olha, vou, mas tipo a seguir tenho que me ir embora. Pois. Ou, às vezes, ok, posso ficar, já geri aqui as coisas, não sou eu que amanhã tenho que levar as miúdas à escola de manhã. Há esse tipo de coisas que entram em equação. Mas de qualquer modo, essa ideia existe, mas só não é para desenvolver o tema, mas a questão da idade, não é? E agora o Raminhos falou, porque eu também acho que sim, que o humor está muito associado àquela coisa da juventude, não é? Sim, eu ser jovem, exatamente. Mas há montes de comediantes, o Steve Martin, o Louis Black, que é um velho judeu muito engraçado, sempre irascível, mesmo alguns que já morreram e que fizeram carreira em velhos nos anos 80 e 90. Tranquilo. Acho que faz sentido. Sim. Aliás, por exemplo, o Herman já tem, não sei quantos anos é que o Herman tem, 72. E o Herman está aí para as curvas. Pois está. Está aí para as curvas. O Herman e o Raul Solnato também. Exatamente, foi até o fim, foi quase até o fim, exatamente. O que é que eu te queria perguntar? Porque disseste aí uma coisa que eu achei muito interessante e com a qual eu me identifico muito. A questão da verdade. Há na comédia a ideia de que fazer stand-up, às vezes alguns puristas dizem isto não é stand-up porque não tem permisso, não tem não sei quê, não tem essa estrutura. Achas que isso é... Não, já disseste que não. Mas alguma vez viveste obcecado com isso? Ou houve algum momento em que... Eu até pergunto, até para mim, às vezes, para eu me libertar de algumas coisas. A estrutura do setup antes ser... Sim, se achas que isso é fundamental, se achas que é algo que... Opa, não, eu acho que tem que ter piada, não é?
E se bem que, lá está, eu gosto muito do ponto de vista psicológico, da psicologia das coisas. E a comédia tem muita psicologia associada. E eu, como estava a dizer, eu mandei vir muitos livros de comédia também sobre dos Estados Unidos. Tenho lá muita coisa. E há muitos livros que falam dessa perspectiva da psicologia do humor. Da importância da verdade, porque é isso que conecta com o público. Sim. E que o próprio humor é como surfar uma onda. Não é? Portanto, nós não conseguimos estar a fazer só piadas e as pessoas a rir o tempo inteiro. Exato. Não é? Portanto, para mim, o registro de storytelling no stand-up continua a ser stand-up. Sim. Pode ser mais representado ou não. Não me interessa. Eu acho que é muito essa ideia de... É um espetáculo de comédia. Se o espetáculo de comédia te trouxer algo mais, que faça refletir ou que crie essa... Eu gosto, por exemplo, dos silêncios. Eu gosto num espetáculo meu de comédia estar a dizer qualquer coisa e de repente estar a contar uma história pesada e ter aquele silêncio e a seguir manda uma bujarda que não tem nada a ver e quebra esse momento. Sim, é energia. Sim, é até brincar com essa energia. Tens esse fascínio pelo controle que tens, quase perverso da energia do público, que és tu que mandas naquilo. Sim, eu gosto muito, por exemplo, para mim uma referência é um americano que é o Mike Birbiglia, que é um storyteller. Ele faz espetáculos de stand-up, mas é um storyteller. E eu acho muito engraçada a maneira como ele constrói os espetáculos, que é quase cinematográfico. E ele, como está a contar uma história e vai ao passado e volta ao presente, está tudo quase uma peça quase uma peça de teatro. Mas para mim continua a ser stand-up. Não é o registro clássico de stand-up. Mas eu gosto de tudo. Desde que me faça rir, ou que seja divertida, ou que eu diga, valeu a pena, foi fixe. Para mim está tudo bem. Eu acho que a cena do purismo, não sei. É relativo, não é? É uma coisa muito... Não é questão, sei lá. Eu acho que tem que cumprir a sua função e pronto. Sim, até porque podes ter um texto de stand-up perfeito, mas a linguagem corporal não está lá. Olha, isso era uma coisa que eu falava ao João Quadros. O cabelo não está lá. O João Quadros escrevia e escreve nas horas, agora está mais reservado, mas ele escrevia muito. E eu dizia ao João Quadros, sim, tu tens que aparecer, tens que fazer isto à frente das câmaras. E eu lembro na altura ele dizer-me que tinha não se sentia tão à vontade, gostava mais de escrever, mas depois as piadas dele também dito por outra pessoa se calhar não funcionavam tão bem, era preciso a pessoa certa. A questão do corpo, já agora, no caso dos Raminhos, como é que a exposição física mesmo lá... Acho que ajuda de alguma maneira, porque eu sou um bocado estrambulhado, não é? Sou muito alto. Sim, exatamente. Os braços muito compridos. Por exemplo, no Dança com as Estrelas criou-me algumas dificuldades. Sim. Porque é impossível eu ser gracioso, mesmo que queira. Por exemplo, eu pratico uma arte marcial japonesa. Eu faço Muay Thai, kickboxing, e depois pratico esta arte marcial. E esta arte marcial japonesa é uma arte clássica, tradicional. E então nós temos campeonatos de... Não sei se sabes o que é as katas. Sim. As formas, ou seja, a parte é só fazer as formas. Coreografada, para quem não percebe nada de... Coreografado, fazer as formas, os movimentos. Sim. E lá o meu mestre estava a dizer assim, tens que baixar mais. E eu assim, eu não posso baixar mais porque essa não é a minha altura. Pois. Eu tenho que me colocar numa posição que é confortável para mim e para combater o gajo imaginário. E o gajo imaginário não é um gajo de 1,50m, é um gajo da minha altura, que é sempre essa a referência. Claro. Portanto, se eu me baixar mais, pode parecer que estou mais compacto e mais... mas não é natural para mim, não é essa cena. Então, tem essas desvantagens de perder a graciosidade. Mas, por outro lado, eu tenho uma maneira de andar assim muito carrancuda também, ando assim, parece que estou sempre zangado. Aliás, às vezes ouço isso na rua. Nós fizemos esse comentário. Não fomos nós, Carlos. Não fomos nós. Foi eu. O Carlos. Não fomos nós. Eu estava caladinho. Eu vi o Ramiro sair do carro e disse, olha, não vem nos seus dias. Não, é sempre assim. Eu ando sempre assim. Bem danado. Eu ando sempre assim. E depois as pessoas vêm na rua e dizem assim, eu no outro dia vi-o na rua e é muito zangado. Eu assim, mas quando é que viu? Foi ontem e viu passar no centro.
E eu pensar, não aconteceu nada, estou só... É uma cruz e uma bênção que tu carregas Sou de só- da comédia, não é? Sim, tens de estar sempre em Tens de alta. estar sempre bem. Exatamente. Um gajo na comédia tem que estar sempre em alta, sempre divertido, contente. Sim. Sempre E uma por piada, isso- sempre uma piada. E por isso é que, por outro lado, é que eu também digo sempre bom dia às pessoas, isso tudo, que é o mínimo, porque se eu por alguma razão me esqueço, eu já ando assim, naturalmente. Ok. Cabeça baixa e... Se eu entro num sítio e não digo bom dia, pronto, sou a maior besta à face da terra. Já agora estamos aqui na onda da brincadeira, o Raminhos faz-me lembrar o Alcazar do Tintim. Não sei se já uma vez viu. Sim, era O general. Sim, o grande, não era? Tem sim as feições do... Que era um ditador. Claro. Lá está. Desculpem. Vou aproveitar aqui esta questão do corpo para pegarmos aqui no nosso último tema, que é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Aqui este palavrão. É verdade, isso é uma palavra. Raminhos, em Portugal ainda existe a ideia de que os homens não mostram fragilidade. Quando foi a primeira vez que decidiste ser vulnerável em público? Se te recordas? Em público não me recordo, porque eu acho que foi de maneira natural. Aliás, acabou de alguma maneira por ser natural ao longo do meu crescimento, porque nunca foi assim uma grande questão para mim. Às vezes torna-se, passo a explicar, porque eu lá está, a primeira vez que eu fui ao psicólogo foi aos 18 anos. Portanto, e fui um bocadinho incentivado pela minha irmã também trabalha na área da saúde. Portanto, naquela altura ela já tinha conhecimento dos psicólogos e psiquiatras e saúde mental, e era algo que não se falava em lado nenhum, não é? Pá, e eu lembro-me que não tive problema em dizer aos meus pais, olha, eu vou a um psicólogo, e eu lembro disto porque estávamos a jantar ou a almoçar, já não lembro, estávamos sentados à mesa e eu, com 18 anos, eu disse ao meu pai e à minha mãe, olha, só que para que saibam, eu vou ao psicólogo e estou-me a cagar para aquilo que vocês estão a pensar sobre isso. Aí eu disse isto desta maneira. Silêncio. Fez um silêncio. Não é? E tipo o meu pai e a minha mãe tipo, a olhar para mim. Desconforto. E não foi tipo por eu dizer que estou-me a cagar, porque isso era Sim. falar. Sim. Mas aquele desconforto primeiro tipo, ai, está maluco. Aquela coisa. Pá, mas logo a partir daí acho que foi a primeira vez que eu percebi isto nunca vai ser tema. E depois acho que à medida que eu fui crescendo eu não consigo precisar. Eu acho que na altura em que eu comecei a falar mais disto foi exatamente na pandemia. Porque a pandemia veio atrapalhar muita gente, não é? Sim, veio trazer muito à consciência as questões da ansiedade, perturbações, etc. E eu lembro-me de estar a lidar com isso tudo também e ver as pessoas a falar sobre isso e surgir aquela ideia, pá, eu já tenho alguma experiência nisto, não me custa nada falar sobre isto. E eu acho que foi por aí. Às vezes, eu fico mais incomodado às vezes quando as pessoas me dizem tipo, ai, falas sobre isso, não sei como é que consegues. Eu acho que quando as pessoas dizem essa frase é que me traz um bocadinho da carga do tema. Estás a perceber? É como se estivessem a relembrar que ainda é uma coisa tabu. Porque na realidade eu não sinto isso assim. Eu sinto... Pá, e estou-me sinceramente, eu estou-me a borrifar para o que as pessoas pensam das partilhas, e eu já fiz partilhas muito pessoais e partilhas muito fora, ou seja, de obsessões mesmo, porque eu penso sempre da parte da premissa do somos todos malucos, que é, eu vou partilhar isto e haverá sempre alguém que se vai identificar com isto. Há sempre alguém, e a verdade é que há sempre alguém que se identifica com aquilo. Até às vezes, ainda há pouco tempo aconteceu, alguém partilhou algo, onde é que foi? Foi falar com quem? Foi falar com uma... foi no meu podcast, numa rapariga, a Mafalda, uma atriz que escreveu um livro com uma psicóloga, a Mariana, e a Mafalda estava-me a falar dos medos dela, do não consigo e não vou ser capaz e está tudo a olhar para mim. E é uma cena que eu me revejo completamente. E ela partilhou pormenores muito específicos e eu fiquei aliviado porque eu penso exatamente a mesma coisa. Portanto, não me preocupa. Até o meu agente, que é muito bom e é meu agente há 20 anos, desde o início, é um gajo para o negócio espetacular, zero inteligência emocional.
E quando eu começo a falar destes temas, ou quando começo a falar as minhas preocupações, a primeira coisa que ele me diz é logo assim: está bem, vai lavar as mãos. Vai lavar as mãos. O teu problema é isso, tens que lavar as mãos. E não tens aqui muito tempo que isto está cheio de pó e vais morrer de cancro. Merdas deste género. A gozar comigo. E eu rio-me, em vez de ficar, coitadinho, ninguém me percebe. Eu rio-me e eu vejo assim: este gajo que tem as cenas dele para resolver. Sim, e está aqui a brincar porque ele não sabe fazer melhor do que isto. Era aquilo que falavas há pouco, do fugir com o humor ou com, não é? Esconder atrás disso o humor. Não, assim, no caso é e aquilo penso, este gajo também tem as cenas dele para resolver claramente. E eu não sei quais é que são e provavelmente a mim incomodam-me zero as cenas que ele tem para resolver, mas ele de certeza que tem para resolver. E por isso é que eu não sinto... mesmo assim, aliás, o meu livro não se chama Somos Todos Malucos, mas chama Somos Todos Estranhos, até percebermos que isso é normal, que é parte da mesma premissa. Eu tenho lá histórias muito pessoais, de obsessões e medos. E porque eu lá está, eu partia sempre da ideia, alguém vai se identificar com isto. E já recebi mensagens de pessoas, dessas histórias muito pessoais, tipo, eu também penso nisso, ou já me passou isto, eu tinha a mesma questão e não sei o quê. E quando faz essas partilhas, hoje em dia é consciente ou de alguma forma procuras essa quase validação, ou é algo que sabes que vai surgir, tens isso presente? Eu às vezes passo, por exemplo, imagina, estou a passar por uma situação de stress qualquer e o escrever ajuda-me também a tirar de mim, né? Ajuda-me a relativizar e há aqui um apaziguar no sentido de isto vai ser bom para mais alguém. Ou seja, ao menos eu passei por isto, mas eu sei que alguém vai também identificar-se com isto e pode ser que ela não é ajudar e que a vida dela vai mudar, não é nada disso, mas que haja ali um carinho também e um sentido um quentinho que afinal, olha, eu próprio sinto que não estou sozinho e que essa pessoa sinta que não está sozinha. Muito bem, olha, acho que terminamos bem. António Raminhos, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por teres estado aqui connosco. Sim, senhor. Muito obrigado pelo convite. E agora vou-me embora carrancudo. É verdade. Como convém a imagem, como convém. Não é? Exato, como convém. Há que manter a imagem. Se não tem bem forma de terminar, é isto. Pronto. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.